Capítulo 241 A brincadeira foi longe demais. Zhang Xinji compreendia perfeitamente a habilidade de Jiang Yu e dos outros. Como os jogadores mais habilidosos de Tyrannical Ambition talvez não fossem bons o suficiente para serem profissionais, mas não eram tão ruins a ponto de serem intimidados por qualquer um. Mas naquele momento, os quatro estavam se debatendo no rio de lava. Estavam sendo praticamente manipulados pelos seus oponentes. Eles também estavam se esforçando ao máximo. Quem sabe quantas vezes já haviam tentado pular para cima. Os quatro tentaram se juntar, se separar, usar táticas de distração, se esconder e reaparecer de repente, etc. Tentaram de tudo, mas nada funcionou. As defesas dos oponentes eram impenetráveis. Seus oponentes queriam esperar que eles se queimassem até a morte naquele rio de lava. A saúde deles foi se deteriorando aos poucos. E quanto a Zhang Xinji, depois de liderá-los em várias tentativas fracassadas, tudo o que ele conseguia fazer era correr de um lado para o outro. Vendo isso, os quatro jogadores entenderam que até mesmo Zhang Xinji estava à beira do desespero. Vendo que Zhang Xinji ainda os curava, mesmo estando os quatro jogadores já exaustos, tudo o que podiam fazer era continuar tentando escapar. Corram. Corram para bem longe, gritou Jian Liu. Um de cada lado, o atirador de elite e o mestre da lâmina correram ao longo das margens o máximo que puderam. Essa já era a sua última cartada. Ao se separarem, sairiam do alcance de cura do clérigo e, então, não haveria nenhuma maneira de se coordenarem. Sem a cura do clérigo, acabariam morrendo queimados. Mas, além disso, que outro método restava? Zhang Xinji deu uma risada amarga. Ele queria dizer algo, mas se conteve. O método de Jiang Yu era realmente estúpido. Seus oponentes tinham especialistas e eram superiores a eles em confrontos um contra um. O que Jiang Yu estava fazendo era explorar os pontos fortes e as fraquezas dos adversários. Mas, como a situação já estava acima de Jiang Yu e os outros ainda estavam se esforçando ao máximo, não seria uma boa ideia pará-los. E assim, Zhang Xinji não disse nada. Continuou a curar os membros que estavam ao seu alcance. Diante do Lord Gim, um jogador versátil que podia atacar tanto de perto quanto de longe, ele finalmente pôde testemunhar o efeito mutável do guarda-chuva das 1000 chances. Os dois jogadores foram se distanciando cada vez mais, e seus oponentes também tinham dois jogadores o seguindo, Névoa Purificadora e a Árvore Fluente. Tudo estava como Zhang Xinji esperava. Esse tipo de tática não havia trazido nenhum resultado positivo. O mestre da lâmina e o atirador de elite continuavam sendo suprimidos pela névoa purificadora e pela árvore fluente, assim como antes. Zhang Xinji suspirou. Ele já sabia que a batalha havia terminado. As balas da névoa purificadora dispararam e o atirador de elite morreu, seguido de perto pelo mestre da lâmina. Old Lover e Sticker estavam sob o efeito da cura de Endless Night, mas não conseguiriam sobreviver para sempre. Perdemos. Zhang Xinji digitou a mensagem no chat público. Ah, concordo, respondeu Yeshio. Quem é você? Perguntou Zhang Xinji. Exatamente como você pensa que eu sou, um especialista, disse Yeshio. Zhang Xinji ficou em silêncio. Ikkyo, Wan Xiaotian, Sumo Shen. Esses três nomes lhe vieram à mente há muito tempo, mas ele era uma pessoa cautelosa. Se não tivesse 100% de certeza, não conseguiria chegar a uma conclusão facilmente. Se fossem mesmo esses três, então Zhang Xinji teria que admitir que exagerou na brincadeira dessa vez. Tentar derrotar esses três apenas com Jiang Yu e os outros era impossível. Inicialmente, ele acreditava que a coordenação e a sinergia entre Jiang Yu e sua equipe eram suas vantagens. Mas, no cenário profissional de Glory, nas 7 temporadas concluídas, Yekio e Su Mushin ganharam o prêmio de melhor dupla 4 vezes. As 3 vezes em que não ganharam o prêmio foi porque Su Mushin ainda não havia entrado no cenário profissional. Enfrentando os dois jogadores com a maior sinergia em todo o cenário profissional, como a sinergia de Jiang Yu e sua equipe poderia ser uma vantagem? Hilário. Se fosse realmente assim, Zhang Xinji ficaria muito envergonhado, mas não conseguiria voltar atrás em sua suposição. Ele pressentia que fossem Ikkyo e Su Mushen, mas não tinha provas definitivas. Quanto à árvore fluente, sua performance revelou completamente sua habilidade divina. Mas, ao subir ao palco, ele se calou. Antes, os relatos diziam que ele era muito falante, então por que estava quieto agora? Eram pessoas diferentes. Falar muito não era um hábito dele, mas algo que fazia de vez em quando. Ou talvez ele fosse realmente Yuan Xiaotian, mas escondeu sua especialidade de propósito. Talvez ele não queira ser exposto. Tem medo de ser desmascarado? Por mim. Aliás, será que eles sabem quem eu sou? Ao refletir, Zhang Xinji não descartava nenhuma possibilidade.
Ele pensava enquanto observava em silêncio Lord Gim e os outros. O amante da multidão e o atacante já haviam saltado, mas ainda estavam em chamas. Os dois permaneciam em silêncio, seus estados de espírito eram evidentes. Se vocês não têm nada para conversar, então vamos embora, disse Ishio. Será que é a avó de Ikkyo? Zanshinji se esforçou para se lembrar. O bate-papo por voz não era permitido em partidas profissionais, então ele não estava muito familiarizado com a voz de Ikkyo. Lord Gimbyang rangeu os dentes. Ele realmente queria dizer alguns palavrões. Vamos nos encontrar de novo no Line Canyon? Enche o rio. Jianliu queria muito pular o rio e dar uma lição em Lord Gim, mas ele não se mexeu porque sabia que perderia se falasse. Espere só para ver. Amassou Jianliu. Ah, eu espero. Você pode apostar comigo quando quiser. Convido você a tentar novamente, disse Yishio. Vamos embora. Zhang Xinji saiu e o sistema anunciou que o lado de Lord Gin havia vencido. Ah, Zhang Xinji não é nada. Só posso dizer que ele foi muito ingênuo. Pensar que ele seria capaz de me bloquear. Você viu minha bela esgrima. Wang Xiaotian não conseguiu conter a tararelice assim que viu que o outro lado havia ido embora. É, nada mal, disse Ishio. Nada mal. Puta merda, deixa eu te contar. Naquela época, o número de jogadores que conseguiam fazer o que eu fazia não devia passar de 10, disse Wan Xiaotian. Eu deveria ser um desses 10, não é? Perguntou Ishio. Claro. Então não entendo por que você está tentando se gabar. Vamos ver quem ganha. Vou tocar de conta. Gritou Wan Xiaotian. Sua bela exima certamente despertou as suspeitas de Zhang Qinji. Mas com a personalidade dele, ele não chegará a uma conclusão sem provas concretas. Se você sair de árvore fluente e entrar em chuva inquieta, estará tentando fornecer provas a ele? Perguntou Ishio. Wang Xiaotian olhou fixamente para o nada. O assassino Zero Abates também olhava fixamente sem expressão. Ver a longa lista de itens que haviam ganhado na lista de informações o deixou completamente atônito. Ele não havia percebido que aquela era uma partida com apostas. Vamos todos embora também, disse Ishio. Isso murmurou Zero Quios. Ele queria perguntar do que se trataram todos aqueles itens e se o custo seria dividido entre os membros. Obrigado, irmão. Vou te dar isso de presente. Ishio propôs uma troca com Zero Quios. Zero Quios aceitou e o outro lado inesperadamente colocou em jogo uma espada dupla roxa de nível 30. Zero Quios aceitou alegremente. Ele não tinha feito nada na partida e ganhou uma arma roxa. Será que tanta sorte era possível? Zero Kills ainda não tinha refletido completamente sobre isso quando os outros saíram. Capítulo 242 Meu erro. O estúdio de trabalho da Tyrannical Ambition estava extremamente silencioso. Embora houvesse apenas 3 jogadores participando da atividade, os outros estavam todos observando. Como líder da guilda, Jian Yu se sentiu um tanto perdido após a derrota. A batalha, do início ao fim, simplesmente ultrapassou em muito suas expectativas. Com a ajuda de Zhang Xinji, ele acreditava que o conflito entre a ambição tirânica e Lord Gin no 10º servidor finalmente chegaria ao fim. No fim, o conflito não só não terminou, como se intensificou. Após sair do campo, Jian Yu teve que se conter para não quebrar a mesa. Afinal, Zhang Xinji havia participado da briga. Ficar furioso não pegaria bem para Zhang Xinji. Ser jogado no rio de lava e morrer queimado era uma estratégia típica de novato. Tínhamos uma chance maior de ganhar? Jian Yu praguejou baixinho. Ele não tinha percebido nenhuma das vantagens que Zhang Xinji havia mencionado. Se Zhang Xinji não fosse Zhang Xinji, já teria começado a gritar de raiva há muito tempo. Foi um erro meu, disse alguém de repente no estúdio. Todos os Oaris se voltaram para quem falava, Zhang Xinji. Subestimei enormemente a força do outro lado. Seja Lord Grim, Árvore Fluente ou Névoa Purificadora, todos eles possuem habilidades individuais muito elevadas, disse Zhang Xinji. Naquela partida, apenas os 3 foram suficientes, os outros 2 não fizeram diferença. Qual a altura exata? Jiang Yu não pôde deixar de perguntar. Talvez devêssemos tentar entender melhor a habilidade deles, disse Zhang Xinji. Entendeu melhor? Aposte com eles de novo. De novo. Jiang Yu deu um pulo de susto. Ele disse que podíamos apostar com ele a qualquer hora, não é? Disse Zhang Xinji. Ele disse isso mesmo, mas nós. Vou trazer pessoas para cá, disse Zhang Xinji. Todos no estúdio ficaram chocados. Zhang Xinji ia trazer os jogadores profissionais da equipe? Lord Lin era mesmo tão forte a ponto de precisar da ajuda da equipe profissional. Jiang Yu imediatamente se iluminou de entusiasmo. Dessa vez, eles certamente venceriam. Ele pensou imediatamente.
Sailor Beam e os outros eram tão fortes que nem mesmo Tyranny conseguiu derrotá-los. Então o que estavam fazendo no 10º servidor? Eles poderiam simplesmente entrar como um time profissional e massacrar todos até se tornarem campeões. Quando? Perguntou Jiang Yu, animado. Daqui a 2 dias, disse Zhang Tianjie. Certo. Jiang Yu respondeu imediatamente e foi contatar Lord Grimm. Ele concordou. E logo recebeu uma resposta. Ótimo, então vou indo. Zhang Tianjie acenou com a cabeça e saiu. A partida terminou rapidamente. Nem tinham passado 10 horas quando Zhang Tianjie voltou para a equipe e viu que as luzes ainda estavam acesas na sala de treino. Zhang Tianjie aproximou-se e viu Han Wenqing sentado em frente a um computador, realizando um exercício convencional com seu pó do deserto. Han Wenqing estava com os fones de ouvido e completamente concentrado. Os únicos sons que se ouviam na sala de prática eram as teclas do teclado e os cliques do mouse. Zhang Tianjie caminhou silenciosamente até ele por trás, mas Han Wenqing não percebeu. O treino deles estava a apenas 2/3 concluído. Desert Dust corria velozmente pela plataforma. Ele usou o Z-Shock para evitar flashes e então saltou sob uma vala profunda, rolando, esquivando-se e socando 4 bolas flutuantes. Não havia mais estrada em frente à plataforma, apenas rochas flutuantes e em movimento de tamanhos variados. Desert Dust não hesitou e saltou diretamente, aterrissando em cima de uma rocha flutuante. Sem parar, ele continuou saltando. Na segunda, terceira, quarta, poeira do deserto continuou a avançar, saltando rapidamente para frente, o suficiente para fazer os outros suspirarem de espanto. Mas Zantindi sabia que as coisas não estavam indo muito bem. O ritmo dos saltos do Desert Dust já estava comprometido. O problema talvez não estivesse nos saltos em si, mas nos 2/3 anteriores do ensaio. Os pequenos erros de sincronização daquela época poderiam finalmente ter se manifestado ali. Não há tempo suficiente, Zantindi disse silenciosamente para si mesmo. Dust pousou em outra pedra, mas desta vez teve que parar de pular porque não havia mais pedras para ele usar. Teve que ficar em pé na pedra e esperar um pouco. Mas King continuou avançando, fiel ao seu estilo, agressivo e destemido. No entanto, a pedra para a qual ele saltava estava fora do lugar, e sua personalidade passou raspando por ela. King batia furiosamente no teclado. Ele já deveria saber o resultado. A poeira do deserto caiu e a tela ficou preta. O treino ainda não havia terminado, mas uma barra de progresso e um registro de tempo apareceram, assim como o reflexo de Zhang Xinji que estava atrás dele. King virou a cabeça, mas Zhang Xinji não disse nada. Não era a primeira vez que via aquilo. King, o rei da luta, poeira do deserto. Ele havia pedido 3 vezes, mas nunca desistiu. Finalmente, na 4ª temporada de Glory, ele derrotou até então invicto Likio e a equipe Excelente Era. Ele enterrou pessoalmente o reinado da Excelente Era e se tornou um lendário deus de elite. No entanto, desde o início de sua carreira até agora, sua velocidade de reação e de mãos diminuíram consideravelmente. O exercício anterior apresentava todo tipo de obstáculos que exigiam que o usuário atacasse, se movesse, desviasse, rolasse, saltasse, etc. para superá-los. Era um exercício que testava tudo. Não foi que King não tenha conseguido completar o exercício, mas sim que ele não conseguiu mais alcançar seu recorde anterior. King ainda lutava contra o envelhecimento. Sabia que não conseguiria mais pular naquela pedra, mas mesmo assim o fez. Por isso, Zhang não conseguiu dizer nada para confortá-lo. Aliás, King não precisava de palavras de consolo. King não precisou dar nenhuma explicação a Zhang, pois simplesmente se virou. Como foi? Perguntou King. Ele sabia o que Zhang tinha ido fazer à tarde. Perdemos. Zhang disse. Perdido. O humor de King piorou. Ele podia não estar na melhor fase da carreira, mas seu ar severo permanecia o mesmo. A força dos adversários superou em muito as minhas expectativas. Quão forte? Nível profissional. Zhang disse. Que pirada. Jogadores de nível profissional indo jogar nesse servidor. Eu também fui. Deixe-me ver a gravação, disse King. Zhang contatou Jiang Yu e pediu que ele enviasse a gravação. A gravação começou a ser reproduzida. Não havia nada para ver do lado da ambição tirânica, então King apontou a câmera diretamente para seus oponentes e viu 0 kills cair no rio de lava. O que é isso? Como vocês perderam para um adversário desse nível? King estava visivelmente irritado. Essa pessoa pode ser ignorada, disse Zhang. King continuou a observar. A luta se desenrolou no meio do rio de lava.
Os movimentos e as táticas de ambos os lados eram de conhecimento comum para o experiente Han Wen-Kin. Ele observou até que Lord Gin usou fogo aéreo no ar para se esquivar do ataque combinado que Zhang Xinji havia ordenado. Não especializado, a velocidade dele é muito boa, disse Han Wen-Kin. Zhang Xinji sabia que Han Wen-Kin estava falando sobre a velocidade de reação e a agilidade manual de Lord Gin. Han Wen-Kin raramente elogiava alguém, então seu comentário muito bom foi um elogio bastante elevado. E então veio o golpe de espada da árvore fluente. Anuan King até pausou o vídeo nesse ponto e o reproduziu 3 vezes. Zhang Xinji não disse nada. A parte mais surpreendente da batalha ocorreu exatamente aqui. Esse tipo de movimento nem mesmo Anuan King conseguiu dizer nada. No entanto, aquilo era apenas uma gravação em vídeo. Mesmo que essa pessoa fosse capaz de fazer aquilo, quantas vezes ela conseguiria repetir com sucesso? Era habilidade real ou sorte? A resposta não podia ser encontrada apenas com isso. Aquele movimento era realmente de nível divino, mas considerar aquele jogador como tal seria precipitado. Zhang Xinji entendeu isso, e Han Wenqing obviamente também, razão pela qual assistiu ao vídeo 3 vezes antes de prosseguir. E então os 4 jogadores foram repetidamente atirados no rio de lava. Quanto mais Han Wenqing assistia, mais irritado ficava. Ele fechou o vídeo. Não havia mais nada para ver. O resultado era óbvio. Forçar os 4 jogadores a permanecerem no rio de lava não exigia nada de extraordinário. Fuindti não disse nada durante a luta, mas antes dela, ele estava muito falante. O que você está tentando dizer? Perguntou Han Nankin. Zhang Xinji não chegou a uma conclusão definitiva. Ele apenas acrescentou: a arma do Lord Gin é perfeitamente adequada para personagens sem especialização. É uma arma que permite que a classe seja viável. A névoa purificadora pode não ter feito nada de extraordinário, mas é possível perceber seu conhecimento tático de altíssimo nível e sua capacidade de coordenação com a equipe, especialmente com o Lord Guion. Mesmo com tudo isso, vocês perderam feio demais, não é? Foi um erro meu, respondeu Zhang Xinji. Capítulo 243 Resgatando o pãozinho cozido no vapor. Han Wenqing abriu a gravação que acabara de fechar. Desta vez, a câmera estava focada em Lord Grimm. Ele avançou rapidamente a alguns pontos e só parou para observar atentamente quando Lord Grimm tocou de forma de arma. A câmera podia ser movida livremente e ampliada. As diferentes formas do guarda-chuva das 1000 chances de Lord Grimm eram óbvias à primeira vista. Sem precedentes, disse Han Wenqing. Ele já tinha visto todo tipo de equipamento e estilo de jogo estranhos, mas nunca tinha ouvido falar de uma arma como o guarda-chuva das 1000 chances. Esse tipo de arma não deveria ter aparecido no novo servidor. Jiang conversou comigo sobre isso. Ele suspeitava que alguém de um clube estivesse testando essa arma prateada, mas depois de ver a atitude de Lord Gi no jogo, parece que não é o caso, disse Zhang Xinji. Então, o que você acha? Perguntou Van Nankin. Acho que precisamos dar mais um passo para reunir mais informações, disse Zhang Xinji. Você já chegou a uma conclusão, certo? Disse Han Nankin. Zhang Xinji não disse nada. Esta arma foi claramente feita para ser usada por um não especializado. No entanto, possuir esse tipo de arma resolve apenas metade dos problemas que um não especializado enfrenta. Além de ter um caráter forte, a pessoa que a controla também precisa ser habilidosa, disse Han Wenqing. Atualmente, quem você acha que é o mais adequado para interpretar um não especializado? Ah, sem dúvida, Yu Wenzhou. Ele é bom no geral e, embora sua velocidade de mãos não seja das melhores, ele deve ser mais do que suficiente para apoiar sua equipe nesta categoria, disse Han Wenqing. Zhang Xinji ficou um tanto surpreso, mas depois de pensar um pouco mais, achou que fazia sentido. Wenqing era realmente muito parecido com Wang Xiaotian, então não seria surpreendente se ele estivesse com Yu Wenzhou. Testar a arma de prata poderia ser um dos objetivos do Clube Chuva Azul, mas, segundo os relatórios do líder da guilda, Lord Green está online todos os dias por muito tempo e parece que ninguém o está substituindo. Seja Yu Wenzhou ou qualquer outro membro da aliança, ninguém tinha esse tempo livre. Na verdade, a mais uma pessoa Zhang Xinji não conseguiu resistir à tentação de dar sua conclusão incerta. Você está dizendo... Yekil. Han Wenqing riu friamente ao ouvir esse nome. Ele já foi expulso da aliança. Por que apareceria de novo? A aposentadoria de Yekil surpreendeu e entristeceu muitos fãs, mas Han Wenqing, por sua vez, sentiu desprezo. Tovadi. Esse foi o comentário de Han Wenqing ao saber da aposentadoria de Yekil. Zhang Xinji sentiu que, por trás do desprezo, Han Wenqing provavelmente também escondia um pouco de ressentimento e solidão.
Mesmo que houvesse alguns competidores que não pediriam para Ikkyo naquele momento, ele era especial. O número de vezes que os dois haviam lutado também era um recorde na Aliança da Glória. Que plano você elaborou? Anwenkin continuou focado na tarefa. Maquei outra partida. Estava pensando em trazer alguns membros da equipe para virem também, disse Zanchinji. Ah, que contas você tem em mãos? Perguntou Van Ankin. Há um atacante. Posso ir lá dar uma olhada, disse Han Wenqin. Seu olhar continuava fixo em Lord Gui na gravação. Mesmo que a peça mais brilhante tivesse sido encenada pela árvore fluente, o foco principal de Yan Wenqin e Zhang Shiji ainda estava na atuação não especializada de Lord Guion. No jogo. Eles haviam pedido a partida inesperadamente, então Moitifia teve que preparar os materiais. Os materiais que eles haviam reunido com tanto esforço foram confiscados por Lord Guion. Ele se sentiu ainda pior do que Jian Diu. No entanto, ele logo foi informado de que Zhang Xinji estava se preparando para trazer a equipe profissional, o que renovou sua confiança. Mesmo assim, ele ainda precisava reunir os materiais para as novas apostas. Old Knight enviou jogadores ao mercado, enquanto instruía aqueles que exploravam masmorras a coletarem os materiais. Como resultado, ele não tinha tempo a perder procurando e perseguindo Lord Grim. Ishiu e Su Musheng residiam em uma pequena cidade. Já a invasão do pãozinho no vapor estava na cidade do Mindao, sendo observada por sabe-se lá quantas pessoas. Assim que a invasão do pãozinho no vapor deixou a cidade, uma multidão a aguardava para recebê-la. Saiam um pouco mais. Um pouco mais. Alguns pensavam em silêncio. No momento, os Temed Boom Invasion estava perto demais da área segura. Bastava dar alguns passos e ele estaria a salvo. No filme, Stemed Boom Invasion apenas caminhou um pouco para a frente e marchou 2 passos para a esquerda e para a direita. Ele riu alto. Ah, seus novatos. Vocês realmente acharam que eu cairia na armadilha de vocês? Depois de dizer isso, ele voltou para a cidade. Todos ali cuspiram sangue de fúria, mas o que poderiam fazer? Se fossem poucos, não conseguiriam detê-lo, se fossem muitos, seria como agora. Até um cego perceberia que algo estava errado. Senhor, o que eu faço? Não posso sair. Ser Mad Boom Invasion parecia arrogante, mas secretamente havia ido pedir ajuda a Ishiu. Ele só percebeu que algo estava errado por causa dos avisos de Ishiu. Estamos indo atrás de você. Quando a situação ficar complicada, dê um jeito de sair dessa. Deu a ordem a Ishiu. Te peguei. Ser Mad Boom Invasion montou uma barraca de vendedor dentro da cidade. Ele fazia masmorras todos os dias e equipamentos azuis eram frequentemente obtidos como recompensa. O esquema dos grupos era o seguinte: se ninguém precisasse do item, quem o quisesse poderia ficar com ele. Por causa disso, Stemed Boom Invasion acumulou muitos itens. No momento, ele os vendia com o nome de os melhores itens do universo. Os jogadores do lado de fora só podiam ranger os dentes e esperar. Aquele cara estava ali parado, altivo, zombando deles. Ele até batia papo alegremente com os jogadores próximos. Ishiu e Su Muxin deixaram a pequena cidade e chegaram aos arredores. Sem dizer uma palavra, iniciaram a operação de resgate. O ataque não especializado de Ishiu e a névoa purificadora de Su Muxin surgiram em campo aberto e cada um disparou mísseis anti-tanque contra os jogadores que aguardavam do lado de fora da cidade. Lord Grimm. Imediatamente, todos começaram a contra-atacar em meio à fumaça, mas os dois não se aproximaram e permaneceram do lado de fora, atirando de longe. O combate PVP fora dos muros da cidade era muito comum. Muitas batalhas podiam ocorrer simultaneamente. Na arena, vencer ou perder valia apenas para pontos e estatísticas. Fora isso, não havia recompensas ou perdas, razão pela qual as revanches geralmente não eram decididas dentro da arena, mas sim fora dos muros da cidade. Quem morresse podia sair e lutar novamente. Nesse momento, 2 jogadores estavam duelando, mas comparado à batalha de Ishiu e Su Muxin, o confronto deles não era nada. Ali perto, 2 jogadores atacavam de surpresa um grupo de 100 pessoas. E o pior é que o ataque era do famoso Lord Grimm, que imediatamente chamou a atenção deles. Os dois decidiram parar de lutar e, primeiro, observar a confusão antes de continuar. Esse tipo de confusão era a oportunidade que Ishiu estava dando à invasão dos pães no vapor. Muitos jogadores da cidade ficaram sabendo da notícia e vieram assistir. O grupo Stemed Boom Invasion recebeu a mensagem de Ishiu e seguiu o plano. Ele chegou a incitar os 2 vendedores ao seu lado e fugiu da cidade junto com eles. Os jogadores, que estavam assistindo à invasão do pãozinho no vapor, viram ele e outros 2 se misturarem repentinamente à multidão. Depois disso, qual deles era a invasão do pãozinho no vapor? Eles não sabiam. Simplesmente não sabiam.
Os jogadores que assistiam seguiam em frente, olhando freneticamente para a tela. Em Glory, não havia como identificar os jogadores individualmente e eles não conseguiam ter uma visão panorâmica. Nesse tipo de multidão, havia jogadores demais e as identificações estavam todas embarahadas. Era impossível saber quem era quem. Naquele momento, todos estavam xingando a configuração de Glory. Seu Mad Boom Invasion se escondeu na multidão e se moveu em direção à parte externa enquanto voava ao redor, mas a multidão também dificultava que Sir Mad Boom Invasion descobrisse para onde estava indo. Por fim, em Sir Mad Boom Invasion, os jogadores da guilda enfrentaram Love Grim e Clan Singmish à distância. Os dois lutavam costas com costas, trocando tiros. Os jogadores da guilda avançavam de todas as direções para secá-los e estavam se contraindo. Senhor, você está cercado. A invasão dos pães no vapor estava prestes a chegar para ajudar. Ah, você saiu. Certo, vá para um lugar vazio. Vamos te seguir de perto, respondeu Ishio. Capítulo 244 Destruindo a confiança deles. Os membros da guilda pensavam que tinham Lord Gim e Névoa Purificadora sob controle, já que o seco estava indo bem, mas nesse momento, Ishio recebeu o relatório da invasão do Pãozinho a Vapor informando sobre sua saída bem-sucedida da cidade. Vamos lá, disse Ishio. Certo, respondeu Sumo Shen. Sua névoa purificadora moveu as mãos e ela usou um fogo aéreo, voando para trás ao longo do terreno plano. O Lord Green de Ishio usou uma técnica de clone das sombras. Seu corpo verdadeiro estava à frente, esperando por ela. Os membros da guilda atacaram por dois lados e estavam formando uma espécie de bolsão. Aulas de espadas brilhavam, balas voavam e magia dançava no ar numa tentativa de bloqueá-los. Ah, se vocês não tivessem se juntado, teria sido melhor, disse Yeshio. Os mísseis que se aproximavam passaram voando perto dos dois. Os impactos ocasionais não afetaram muito os seus movimentos. Como resultado, os mísseis voaram da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Van, Sumo Shen dublou os sons para eles. No fim, a cena que tanto esperavam nunca chegou. Os membros da guilda estavam desorganizados, espalhados como areia na noite anterior, e todos aprenderam agora a importância de trabalhar em grupo. Mesmo que não obedecessem às ordens uns dos outros, pelo menos estavam colaborando. Depois de se unirem, os aliados não sofreriam dano, então, mesmo que magia e explosões envolvessem ambos os lados, nenhum deles se machucaria. Kidog murmurou Sumo Shen. Ela virou seu canhão e atirou em direção aos jogadores que tentavam bloqueá-la. Como estavam tentando bloquear dois deles, os 3 jogadores que avançaram para enfrentá-los se abaixaram para evitar o ataque. No entanto, Lord Gina avançou e os repeliu com um golpe da palma da flor cadente. Os jogadores da esquerda e da direita planejavam um ataque em pinça, mas um deles foi agarrado e arremessado para trás com um golpe de recuo. O jogador agarrado caiu no chão e, quando retornaram às suas posições, Lord Gin já havia desaparecido. Houve um clarão e a névoa purificadora o perseguiu com um fogo aéreo. Seus fogos aéreos se chocaram e os dois voaram para trás a certa distância. Perseguir ou não perseguir? Os membros da guilda imediatamente começaram a pensar. Deveriam eles voltar silenciosamente para a cidade, envergonhados, ou deveriam cerrar os dentes e persegui-los sem parar? Os pedidos chegaram rapidamente. A decisão final foi enviar alguns jogadores para vigiar o caminho percorrido por eles. Assim, alguns jogadores se separaram do exército principal e perseguiram Lord Grim e Névoa Purificadora. Eles não perseguiriam muito de perto. Não planejavam lutar porque sabiam que lutar só resultaria em suas mortes. Descubram onde eles estavam. Essa era a ordem que suas guildas lhes haviam dado. Eles geralmente sabiam onde estavam, mas qual era o objetivo? Os dois apareceram por conta própria. Chegaram e partiram, mas suas ordens continuavam sendo indicar suas localizações. Os jogadores presentes não sabiam como descrever seus sentimentos. Fazer a mesma coisa repetidamente era assustador. Fazer algo sem saber se traria algum benefício era ainda mais assustador. Os membros da guilda desejavam que aquilo terminasse logo, mas, na realidade, seus desejos não se realizaram. Os jogadores, que foram entender o paradeiro deles, seguiram Lord Grim e Névoa Purificadora até uma pequena vila nos arredores de Conji City. Lá, viram os dois se encontrarem com a invasão do Pãozinho no Vapor. Eles imediatamente relataram a notícia e as guildas revisariam suas estratégias de acordo com as informações, mas antes que pudessem elaborar um plano, o grupo de Lord Grim tomou a iniciativa. Na pequena vila, os jogadores foram mortos por um truque maligno enquanto procuravam por Lord Grim. O grupo de Yeshio havia se escondido e os emboscou quando eles entraram em seu alcance. O paradeiro de Lord Grim era, mais uma vez, desconhecido.
Muitas vezes foram enviados relatos sobre o paradeiro deles, mas não houve progresso entre as guildas. Isso realmente os deixava infelizes e exaustos. Relatos vindos de Line Canyon indicavam que o grupo de Lord Gin havia aparecido. Os guardas nas entradas haviam sido mortos. Eles vão para Line Canyon agora? Ainda não são 12H. Vão treinar um pouco lá primeiro. Ou estão se preparando para receber os dois membros que ainda não chegaram. Disse alguém. Como resultado, eles iniciaram uma grande busca em Line Canyon. Chegou outra mensagem. Um jogador em Fury Forest havia sido morto. Os jogadores da guilda estavam prestes a enlouquecer. Atualmente, seus membros de elite estavam no nível 30 e 3, então, é claro, eles começariam a procurar o chefe selvagem bruxa de fogo Caju. Além de explorar as masmorras, uma parte dos membros de elite vinha aqui para subir de nível e também para verificar se o chefe selvagem havia aparecido. Eles realmente tinham encontrado um chefe. Infelizmente, não era a bruxa do fogo, mas sim o Lorde Sombrio. O chefe Lord Green era muito poderoso. Ele podia atacar de frente, de surpresa e flanquear. Seu alcance de agressão também era extremamente grande e ele podia vagar por qualquer lugar. Ele encontrava jogadores automaticamente e começava a atacá-los. Encontrar chefes selvagens era uma atividade que as guildas faziam por conta própria. Elas não trabalhavam juntas e não compartilhavam as recompensas. Somente quando os membros da guilda se separavam e procuravam é que tinham a maior probabilidade de encontrar um chefe. Após os vários pequenos grupos em Fury Forest receberem a notícia, eles imediatamente entraram em contato uns com os outros e começaram a se reunir. Isso tornou as coisas mais fáceis para Lord Grimm. Pouco tempo depois, chegaram novos relatos. Não eram mais 2 ou 3 jogadores que haviam morrido, um grupo inteiro havia sido dizimado. Naquele momento, a equipe estava se dirigindo para um local na floresta para se encontrarem. Infelizmente, eles se depararam por acaso com Lord Gim e foram imediatamente enviados para a cidade. A floresta em chamas já havia se transformado em uma floresta do terror, repleta de morte e miséria. Em um lugar como esse, fugir é a melhor opção. As elites começaram a evacuar a floresta. Elas eram o futuro de suas guildas e flores delicadas que suas guildas haviam cultivado com tanto esforço. Não podiam se deixar devastar por Lord Grimm. As grandes guildas enviaram suas tropas em preparação para invadir a Floresta de Fogo. Em todas as suas experiências de jogo, eles nunca haviam encontrado um oponente como Lord Grimm. Como guildas, costumavam dizer se te vimos, estás morto para ameaçar os outros. Mas para seus adversários da época, eram eles que estavam morrendo. Dores de cabeça. Além das dores de cabeça, só havia mais dores de cabeça. Desde ontem, eles derrotaram Soft Mist 2 vezes e Steelmad Boom Invasion 1 vez, o que os confortou um pouco, mas comparado aos sacrifícios de suas elites, suas conquistas não foram capazes de curar suas feridas. Se essas baixas não tivessem acontecido, eles não estariam tão amargurados. Talvez até estivessem felizes. Vejam, mesmo que não tenhamos matado Lord Grimm, nossa movimentação controlou os movimentos deles e diminuiu a velocidade com que avançavam. Nosso objetivo foi alcançado. Isso era verdade até certo ponto. A velocidade de progressão do grupo de Ishio não se comparava à anterior. Seus movimentos estavam limitados. O que normalmente levava 10 minutos, agora levava 20 ou até mais. Foi por isso que Ishio decidiu caçá-los ativamente. Eles não podiam matar todos, mas podiam abalar a confiança e a determinação dessas guildas. Porque, na realidade, todas as guildas ainda eram inimigas umas das outras. Aqueles que não o tivessem provocado não seriam atingidos. Ishio atacaria apenas aqueles que estivessem causando problemas. Essas elites perderiam níveis, enquanto as outras guildas continuariam subindo de nível por não terem participado desse movimento. As baixas sofridas por essas guildas fizeram com que elas se sentissem muito descontentes com as outras guildas que não estavam participando. Por causa disso, essas guildas começaram a se preocupar com o próprio desenvolvimento. Será que poderiam continuar perseguindo-as dessa forma com confiança? Capítulo 245 – Uma agenda oculta. Apesar da hesitação e da dúvida que pairavam no ar, as diversas guildas prosseguiram com suas ações. Mais de 100 jogadores já haviam invadido a Floresta de Fogo. Os mapas em Glory eram enormes. 100 jogadores pareciam muitos, mas essa quantidade não seria suficiente para cobrir toda a área de progressão de nível. Eles não ousaram subestimar o grupo de Lord Grimm. Quando os mais de 100 jogadores invadiram o local, formaram grupos de 3 a 5, mantendo-se próximos uns dos outros. Se encontrassem no Lord Grimm, poderiam facilmente se reagrupar. Somente após estabelecerem esse tipo de organização é que se sentiram seguros o suficiente para começar a explorar a Floresta de Fogo em busca de movimentos.
Nenhum deles era novato no jogo. Todos os jogadores que estavam upando na Floresta de Fogo eram, sem dúvida, os melhores jogadores do 10º servidor. Esses personagens foram praticamente criados pelas guildas. Ao verem que os outros jogadores estavam concentrados em subir de nível, os perseguidores os encararam com inveja amarga. Ao mesmo tempo, estavam muito descontentes por esses membros da guilda estarem simplesmente sentados ali, desfrutando dos frutos do seu árduo trabalho. Onde está Lord Grimm? Os perseguidores não haviam encontrado o paradeiro de Lord Grimm e resmungavam sem parar com seus companheiros de equipe. Ainda não o encontramos, mas pelo menos isso significa que ele está tentando se esconder de nós e não se sente seguro para subir de nível. Nosso objetivo foi alcançado, não é? Disse Shen Yui para acalmar os ânimos de todos. Ele próprio não estava nem um pouco preocupado. Era exatamente o tipo de situação que ele queria presenciar. Chegou até a pensar em cantar uma música para celebrar a cena. Todas as grandes guildas sofreram alguns danos e o progresso de Rikyu foi retardado. Essas duas vitórias foram perfeitas demais para ele. Nem sequer existe um lugar seguro para ele upar. O que ele está tentando conseguir ficando online? Ele bem que podia sair do jogo, disse alguém. Se Login ficasse offline, eles não precisariam se esforçar tanto e poderiam upar tranquilamente. Mas esse cara se recusava a sair, obrigando-os a continuar procurando e perguntando sobre seu paradeiro. Não vamos perder tempo. Devemos lutar contra monstros enquanto procuramos, sugeriu alguém. Como resultado, os mais de 100 soldados caçaram goblins juntos na Floresta de Fogo. No entanto, com tantos jogadores, cada um recebeu apenas uma pequena quantidade de experiência. E quanto ao grupo de Ishil? Eles ainda estavam na Floresta de Fogo. O terreno da Floresta de Fogo era perfeito para se esconder e Ishil havia pensado em usar o terreno para caçar esses mais de 100 jogadores, mas depois de ver a formação deles, ele percebeu que caçá-los era muito improvável. Eles ainda eram um grupo de veteranos. Agora que entendiam o nível de habilidade dele, não deixariam nenhuma brecha para ele explorar. Devemos ir embora, perguntou Su Mushin. Não há pressa, disse Yeshil enquanto atacava monstros próximos. Com apenas 3 jogadores em seu grupo, a quantidade de experiência ganha ao matar monstros era normal, então sua eficiência era muito maior do que a de um exército de 100 jogadores. Os 3 lutavam enquanto se moviam. Não estavam nem muito longe, nem muito perto do exército, mantinham uma distância que não os expusesse, mas que também lhes permitisse observar seus avanços de tempos em tempos. Depois de avistar os inimigos pelo canto do ou, calcular quanto tempo levaria para que os inimigos os notassem não era difícil para Irishio. Essa era também a razão pela qual ele era tão bom em escapar de perseguidores. E, assim, eles percorreram a Floresta de Fogo. O exército, porém, os obrigou a fazer desvios em alguns momentos. Você tem algum plano em mente? Perguntou Sumo Shingayeshio. Quero ver se a bruxa do fogo está aqui. Ainda não deveria estar disponível, né? Sim, mas deve ser em breve, disse Ishio. As mortes de chefes selvagens podiam ser consultadas nas tabelas de classificação. Atualmente, a bruxa de fogo havia sido morta pela última vez há alguns dias. Os membros de elite das grandes guildas já estavam no nível 30 e 3 e indo para a Floresta de Fogo para subir de nível. Uma segunda morte ainda não havia sido registrada, o que significava que a bruxa de fogo Cachil não havia reaparecido desde sua última morte. Os chefes surgiam 3 vezes por semana. Era possível que um deles não aparecesse por 4 ou 5 dias, mas isso era relativamente raro. No entanto, desde que o chefe não tivesse sido derrotado 3 vezes em uma semana, ele certamente ressurgiria. Isso significava que hoje, no último dia da semana, mesmo que fosse no último segundo, ele teria que surgir pela segunda ou terceira vez. É claro que, se ele não tivesse sido derrotado antes, outro não surgiria do nada. Nesse momento, já era noite de domingo. Como o Caju Bruxa de Fogo não aparecia há tantos dias, ele teria que aparecer em breve. Os três continuaram a subir de nível enquanto observavam ao redor. Além disso, Ishio prestava muita atenção aos outros jogadores que também estavam subindo de nível. Seus esforços não foram em vão. Ishio finalmente percebeu algo. Por aqui. Ishio virou-se de repente. O que é? Sigam aqueles 2 jogadores, disse Ishio. Sumo Sheng e Steamed Boom invasiam avançaram e observaram. Viram os 2 jogadores de que Nishio falava e perceberam que ambos tinham a mesma tag de guilda. Não estavam upando no mesmo lugar, mas seguiam na mesma direção. O chefe apareceu. Sumo Sheng percebeu. Provavelmente, essas guildas descobriram a bruxa do fogo e estavam enviando jogadores para lá. Muito provavelmente, disse Yeshio. Os 3 pararam de atacar os monstros e seguiram de perto aqueles 2 jogadores.
Finalmente, ao chegarem às profundezas da Floresta de Fogo, o grupo de Yeshua avistou uma grande labareda à frente. Um total de 6 jogadores cercavam a bruxa de fogo Cacheu. Eram jogadores da guilda Parade. Entre eles estavam os 2 jogadores que eles vinham seguindo. A Parade também era um dos clubes da Aliança Glory. Era uma equipe extremamente mediana e tinha uma guilda que apoiava, assim como todos os outros clubes da Aliança. Mesmo que não se comparassem às 3 grandes guildas, ainda eram muito melhores do que as guildas casuais sem apoio oficial. Afinal, toda equipe tinha uma base de fãs leal. Quando esses fãs escolhiam uma guilda, muitos optavam pelo clube que apoiavam. Guildas comuns não tinham esse tipo de vantagem. Seu Mad Boom Invasion parecia e se sentia um tanto familiarizado com esse tipo de situação. Ele imediatamente começou a tagarelar, eu sei. Quando eles estiverem prestes a matar o chefe, nós pulamos, os matamos e então o chefe será nosso. Você aprende tão rápido, disse Ishio. Claro, comentou alegremente o Mad Boom Invasion. Mas desta vez não faremos isso. O quê? Desta vez seremos verdadeiros espectadores, disse Ishio. Ah, vocês dois vão se esconder bem. Vou dar uma olhada por aí, disse Yeshio. Lord Grim nos deixou. Pouco depois, ouviram gritos vindos da floresta. É Lord Grim, ele está aqui. A floresta começou a ganhar vida à medida que mais e mais sons de passos esmagando foas e galos podiam ser ouvidos. A figura de Lord Grim apareceu rapidamente diante da linha de visão de Sumushent e Stemedbum Invasion. Depressa. Escondam-se, ordenou Yeshio. A equipe, que lutava contra o chefe, já contava com 8 jogadores. No entanto, eles perceberam a situação. O som de passos indicava que muitos outros jogadores estavam se aproximando. Os 8 jogadores entraram em pânico imediatamente. Eles tinham acabado de começar a atacar o chefe. Como foram descobertos tão facilmente? Já era tarde demais para afugentar o chefe. Pouco depois, outros jogadores começaram a aparecer. Quando esses jogadores chegaram, ficaram boquiabertos. A bruxa do fogo. Inúmeros gritos, repletos de espanto, ecoaram. Tinha sido algo totalmente inesperado. A atenção de todos se voltou para cá. Para onde teria ido Lord Grim? Ninguém se importava. As tropas continuaram a chegar. Inicialmente, planejavam secar Lord Grim, mas agora mudaram seus alvos para a bruxa do fogo Cacheu, bem como para os 8 membros da guilda Parade que a estavam atacando. Capítulo 246. Parece que não precisamos de... As expressões dos jogadores do Parade mudaram imediatamente. De onde vieram todos esses lobos famintos? Por que havia tantos deles? Os 8 jogadores continuaram a lutar contra a bruxa do fogo, mas também dividiram sua atenção para observar os jogadores que se aproximavam. Nenhum deles usava a identificação da guilda. No entanto, além de grandes guildas, quem mais poderia reunir tantos jogadores em um só lugar? Eles logo chegaram à conclusão: eram os membros da guilda que estavam perseguindo Lord Grim. O outro lado tinha vantagem numérica e todas as suas guildas eram mais poderosas que o seu grupo. Os 8 jogadores imediatamente sentiram uma onda de depressão os invadir. Não tinha sido fácil ser o primeiro grupo a encontrar o chefe, mas eles foram descobertos rápido demais. Eles são da Parade. Os 100 jogadores reunidos começaram a conversar entre si. Quando o nome da Parade era mencionado, a maioria demonstrava um leve desdém. Seja na aliança ou no jogo, a Parade não era considerada uma adversária à altura. Esse chefe alguns conversavam com os jogadores ao lado quando, de repente, perceberam que algo estava errado. Havia uma mudança nos 100 jogadores ali presentes. Rapidamente, começaram a se posicionar em formação e se dividiram em 7 grupos. 7 grupos. 7 guildas. Atualmente, essas 7 guildas não eram mais uma aliança, mas sim oponentes. Invendeu a ordem, mas todos decidiram instantaneamente deixar seus respectivos grupos. Cada guilda formou seu próprio grupo e manteve distância das outras. Começaram também a calcular a força de seus oponentes. Sempre que lutavam por um chefe selvagem, o dano causado por outros jogadores era muito maior do que o dano que o próprio chefe causava. Essa era uma realidade indiscutível. No servidor antigo, os chefes selvagens só eram derrotados por personagens de nível máximo. Uma bruxa de fogo cacheu de nível 30 e 6 contra jogadores de nível 70 nem sequer seria considerada uma luta. Mesmo assim, sempre havia muitas baixas. Os responsáveis por derrotá-los eram todos jogadores de outras guildas. No domínio celestial, aqueles chefes selvagens extremamente difíceis foram originalmente criados como um desafio para os jogadores. Além disso, também havia lutas entre guildas. Nesses tipos de batalhas, muitos jogadores chegavam a morrer diversas vezes.
Embora apenas jogadores de nível máximo pudessem entrar no domínio celestial, ainda havia áreas para subir de nível, monstros para ganhar experiência e missões que também davam experiência. Esses lugares nunca ficavam vazios. Isso porque havia batalhas mais intensas no domínio celestial, o que resultava em mais mortes e mais perda de experiência. Após avaliarem rapidamente a força uns dos outros, descobriram que as duas guildas relativamente mais fracas eram, inesperadamente, Ambição Tirânica e Jardim de Ervas, das três grandes guildas. Essas duas guildas tinham um menor número de jogadores. Todos viravam a cabeça sem parar, avaliando uns aos outros. Os chats em cada uma das guildas fervilhavam de ruído. Eles devem se mudar ou não. No momento, eles entendiam bem os pontos fortes uns dos outros, mas cada guilda enviaria uma mensagem aos seus membros pedindo ajuda. A ajuda chegaria em momentos diferentes e o rumo da batalha poderia mudar dependendo da quantidade de ajuda recebida. Chen Yui, porém, pensava um pouco diferente. Ele tinha uma sensação estranha. Embora também quisesse roubar o chefe, não queria entrar em conflito com essas guildas agora. Alguém já estava pensando em desistir, mas Shen Yui, da dinastia excelente, se antecipou e disse: Pessoal, encontrar um chefe selvagem por acaso significa que ele certamente será derrotado. Mas se a batalha for muito feroz, nossa aliança poderá ficar comprometida, não é? O que estou sugerindo é que, desta vez, tentemos uma solução mais pacífica. Atacaremos apenas o chefe e, de acordo com o sistema, quem causar mais dano ficará com ele. Esta não foi a primeira vez que um evento como esse ocorreu na história do jogo. No passado, houve sucessos, mas também fracassos. Contudo, a proposta que Shen Yui apresentou desta vez foi sincera. Sob a aliança especial que mantinham, ele realmente não queria que as 7 guildas lutassem entre si. As outras guildas ainda não haviam respondido quando os 8 jogadores da parade tomaram a iniciativa. Eles não eram estúpidos. Sabiam que a bruxa do fogo não cairia sob o seu domínio, então por que se dar ao trabalho de lutar contra ela? A escolha óbvia era fugir. Eles já não se importavam se a chefe vivesse ou morresse. Os 8 jogadores decidiram rapidamente e seus movimentos foram ágeis. Viraram-se e fugiram imediatamente. Se continuassem correndo assim, logo escapariam da batalha, mas o chefe ainda os perseguiria inicialmente. Como esses 100 jogadores poderiam deixar o chefe simplesmente escapar? Os 100 jogadores a secaram imediatamente. A batalha começou e todos os tipos de ataques foram lançados contra a bruxa do fogo. Mas a chefe tinha pouco espaço ao seu redor e nem todos os golpes acertavam. Consequentemente, a primeira coisa a fazer ao roubar uma chefe era lutar por uma boa posição. Quem não sabia disso? As classes de combate corpo a corpo avançaram em direção à bruxa de fogo. As classes de longo alcance encontraram posições vantajosas para causar dano e as classes de suporte se esforçaram ao máximo para ficar perto de seus aliados e prestar apoio. Nesse instante, a bruxa do fogo estava completamente secada. Embora ninguém tivesse aceitado explicitamente a sugestão de Shen Yui, aparentava que todos haviam concordado tacitamente. Enquanto disputavam posições, nenhum deles lutou diretamente contra os outros. No entanto, no final, eles se precipitaram demais. Seus posicionamentos estavam completamente desorganizados e tudo acabou sendo uma bagunça. Qualquer elementalista de qual guilda seja, por favor, pare de usar nevasca. Alguns jogadores de classes corpo a corpo gritavam. Era óbvio que, se um elementalista usasse nevasca, os outros jogadores também seriam afetados. Quem disparou aquele míssil antitanque? Alguém praguejou. Feitiços de área de efeito não podiam ser controlados, mas o disparo de um artilheiro, sim. Houve inúmeros erros e incontáveis gritos. A maioria dos jogadores estava agrupada em torno da bruxa do fogo. No entanto, por mais que Shen Yui tentasse organizá-los, sua voz não podia ser ouvida em meio à confusão. Os 2 braços da bruxa do fogo se abriram repentinamente e uma luz flamejante brilhou ao seu redor. Chuva de meteoros, de pés, interrompa. Alguém gritou apressadamente. Deixe-me entrar. Quando a bruxa de fogo estava em seu estado de super armadura, apenas agarrões podiam interrompê-la. Mas os agarradores estavam presos do lado de fora do círculo. O mago de batalha avançou rapidamente, perfurando a cintura da bruxa do fogo. A luz ainda estava lá, mas a bruxa do fogo foi arremessada para cima com um giro circular. A chuva de meteoros foi interrompida, mas ninguém ficou satisfeito. Não. Inúmeros jogadores praguejaram. Quando o mago de batalha arremessou a bruxa de fogo, o mago de batalha jogou o chefe na multidão de jogadores. Pior ainda, ele havia colocado a bruxa do fogo em uma posição diferente. Os jogadores, que originalmente estavam secando a bruxa do fogo, de repente estavam à margem do campo.
Um dos jogadores, que foi arremessado para a lateral do campo, usou um saque de espada em um acesso de raiva e golpeou as costas do mago de Batara. Droga. O mago de Batara tropeçou e então retornou com um dente de dragão, que atingiu outro jogador. Seu nome. A pessoa esfaqueada era um Stickey, que revidou com um golpe desmoronante, lançando o mago de Batar para longe. Enquanto voava, o mago de batalha infelizmente se chocou contra uma fila de jogadores. Maldições ecoavam pela floresta. O campo de batalha já estava fora de controle. Shenhui queria recomeçar do zero, mas ele também havia sido um dos jogadores atingidos e estava no chão, comendo lama. Todos os tipos de habilidades assobiavam ao redor. Jogadores que não tinham conseguido atingir o chefe estavam todos atacando agora. Além dos membros de sua própria guilda, todos eram inimigos. Parem. Todos parem. Mantenham a calma. Gritou Shenhui. Assim que se levantou, alguém caiu do céu e o esmagou de volta ao chão. Estou mandando todos vocês pararem. O humor de Shenhui estava péssimo. Ele estava deitado no chão, falando com os líderes das outras guildas. Aquele ali. O líder da guilda Dinastia Excelente. Mate o primeiro. Shenhui ouviu isso de algum lugar e imediatamente se sentiu desesperado. Lord Vim, que observava tudo de longe, já tinha uma granada em mãos há muito tempo. Parece que não vou precisar, disse Yishio, enquanto ordenava que seu Lord Vim cancelasse a granada. Não é à toa que fomos para a Floresta de Fogo, murmurou Sumo Shen para si mesma. Capítulo 247 Teclado e Mouse. O caos se instalou. As 7 grandes guildas, que originalmente perseguiam Lord Guim, agora estavam focadas apenas na Bruxa do Fogo Cacheu. Os jogadores próximos ao chefe o atacavam ferozmente, enquanto os jogadores atrás deles lutavam ferozmente por uma boa posição. Nenhum deles tinha identificação de guilda, então ninguém sabia a qual guilda pertenciam os jogadores mais próximos. Como resultado, ninguém se preocupou em verificar e simplesmente atacaram quem quer que fosse. Roubar chefes era algo frequente, mas raramente chegava ao nível de caos atual. Aconteceu tão de repente, mas ninguém esperava que as coisas terminassem assim. Não era que as guildas não quisessem estabilizar a situação, mas sim que ela já havia saído do controle. Se você não atacasse os outros, alguém o atacaria. Ninguém ousava recuar e parar de atacar. Estratégia. Liderança. Nada disso funcionou. Os jogadores estavam confiando apenas em seus instintos. Pessoas que aspiravam à liderança, como Shen Yui, já haviam sido mortas ou derrubadas, incapazes de se levantar. Atualmente, quem mais falava ou instigava as coisas se tornava o alvo principal de todos. Para capturar os bandidos, era preciso primeiro capturar seus líderes. Os envolvidos ainda mantinham esse tipo de bom senso. Ninguém poderia prever o resultado dessa batalha, nem mesmo Ishio. Em uma batalha tão caótica, mesmo que um deus fosse lançado lá, ele ainda seria posto à prova. No entanto, à medida que os jogadores caíam continuamente, o número de participantes diminuía, tornando a batalha cada vez mais clara. Aqueles que ainda estavam vivos provavelmente não eram extremamente habilidosos. A maioria teve sorte ou se manteve discreta. Os mais entusiasmados, que se lançaram com tudo, morreram de forma bastante explosiva. Com menos pessoas envolvidas na luta, o campo de batalha se acalmou um pouco. Com a situação mais tranquila, a distribuição dos combatentes ficou mais clara. Os membros das 7 guildas haviam se separado uns dos outros. Ao mesmo tempo, os movimentos da chefe bruxa de fogo Cacheu também puderam ser vistos com mais clareza. Cacheu brandiu seu cajado mágico e uma gigantesca bola de fogo atingiu um jogador. Essa bola de fogo poderia ser considerada um desastre, não em termos da quantidade de dano causado, mas sim porque indicava para qual grupo a bruxa do fogo estava sendo atacada. O grupo que tivesse a maior ameaça se tornaria o primeiro alvo do chefe, e como esse grupo não seria alvo das outras guildas. Um desastre era iminente. Um dos grupos foi eliminado instantaneamente. O grupo de Rishio, que estava observando de fora, nem sequer conseguiu identificar de qual guilda os soldados haviam morrido. A luta que se seguiu já não era tão caótica e retomou o ritmo habitual das guildas. Elas não estavam mais atacando a chefe com tudo, mas sim reduzindo a vida dela aos poucos. Depois de muitos anos fazendo isso, as guildas haviam se tornado cautelosas e pacientes. Nesse tipo de situação, o número de jogadores aumentaria gradualmente em vez de diminuir. O reforço das grandes guildas continuaria chegando e os líderes das guildas tentariam se superar uns aos outros. Deveríamos ir, sussurrou Yeshio. O quê? Se a Mad Boom invasión não tinha certeza do que queria dizer. Que matem, disse Ishio.
Ele não planejava enfrentar o chefe para si, pois, após o caos inicial, as guildas tentariam reduzir suas baixas e a batalha eventualmente se estabilizaria. Não vamos matar. A inocente invasão dos pães no vapor queria massacrar todos eles, o que os deixaria apenas com o chefe. Eles são muitos. Não podemos matar, disse Ishio. Seu Medbun invasiou em volta e viu que realmente havia muita gente. No momento, todos estavam secando o chefe. A cena em sua mente, onde todos os outros estavam mortos no chão, não parecia muito realista. Seria melhor usarmos esse tempo para cuidar dos nossos próprios negócios, disse Ishio. Como resultado, os T's deixaram a floresta de fogo. Eles não sabiam como a batalha se desenrolaria, mas o resultado acabaria sendo anunciado. E, de fato, os três haviam sido temporariamente esquecidos. Quando chegaram a Line Canyon, não havia sequer guardas vigiando as entradas. Já eram 11 horas. Ishio saiu temporariamente do jogo para começar seu turno. Nesse momento, Shengu e Tandhou finalmente retornaram com várias sacolas de compras. Venha aqui e nos ajude. Shengu chamou Ishio. Ishio apressou-se em ajudá-los. Ele olhou para os itens empiados nos braços de Shengu e seus olhos brilharam. Uau, clássico azul. Ah, é. Você sabe o que está acontecendo, disse Shengu. Ishio sorriu. O Blue Classic era um teclado profissional para jogos. Era o teclado que Ishio costumava usar. O teclado e o mouse que Shengu fornecia na LAN House não eram ruins, mas, comparados ao Blue Classic, não chegavam nem perto. Já que você sabe o que é bom, vou te dar um. Shengu indicou para Ishio pegar um dos teclados. Tão legal assim? Ishio viu que os dois haviam trazido um total de 3 teclados. Havia um desconto se você comprasse 3, então foi conveniente comprar um para você também, disse Shengu. Então foi assim. Ishio pegou o teclado. Tem um rato também. Shengu tirou uma caixa da bolsa e entregou para Ishio. Uau, isso. O que é? Não estou muito acostumado com isso, disse Ishio. Como assim você não está muito acostumado com isso? É muito pesado. Usá-lo é muito cansativo. O mouse que Shengu havia comprado para ele se chamava Heavy Metal. Era grande o suficiente, pesado o suficiente e muito sensível. Era um tipo de mouse que muitos jogadores gostavam. Quanta preguiça você pode ter? Disse Shengu. Ainda assim, obrigada. Ishio pegou o rato mesmo assim. Então, qual mouse você costuma usar? Perguntou Shengu. Sétima edição Vento Leve, disse Ishio. Ok, não é para meninas. Shengu também conhecia o modelo. Era exatamente como ela havia dito, aquele ratinho era pequeno e delicado, leve e portátil. Era realmente o tipo de coisa que as meninas preferiam. Desde que convenha, não há diferença entre os gêneros. E nesse instante, Shengu pegou outro mouse. Por coincidência, era o Vento Leve da sétima edição. Bom, que coincidência. Deixe eu tocar com você. Ishio pegou o mouse Heavy Metal e entregou para ele. Vaza daqui. Quem vai trocar de lugar com você? Este combina mais com você. Ishio recomendou o mouse Heavy Metal para Shengu. Para jogadores como você, cuja mecânica não é tão boa, este tipo de mouse pesado ajudará a aumentar sua precisão. Você fica inventando coisas. Shengu não acreditou nele. Se você não acredita em mim, pode experimentar você mesmo. Ishio tentou colocar o Heavy Metal nas mãos de Shengu novamente. Posso simplesmente conectar o teclado ao computador na recepção? Ishio acenou com o teclado Blue Classic que tinha em mãos. Pode ir em frente. Shengu aprovou. E você, o que acha? Ishio tocou de teclado e se virou para perguntar a Shengu. Essa é uma boa pergunta, disse Shengu. Embora houvesse muitos computadores na LAN House, eles não tinham nenhum especificamente para eles. Tocar de mouse e teclado toda vez era muito trabalhoso. Pense bem. Ishio terminou de conectar seu Blue Classic. Ele tocou a superfície e imediatamente sentiu uma onda de familiaridade. Ele usava esse modelo há uns bons 5 anos. Pensarei nisso mais tarde. Primeiro, vamos encontrar um lugar para testar. Shingu estava impaciente e encontrou um computador para se sentar. Danvou tinha muito mais a ser elogiada. Ela sabia que primeiro precisava guardar as sacolas que tinham acabado de trazer. Ela não era como Shengu, que simplesmente jogou as sacolas no balcão do café. Quando as duas foram às compras, é claro que não compraram apenas teclados e mouses, mas também várias sacolas de roupas e maquiagem. Ela precisou fazer 2 viagens antes de conseguir colocar tudo no quarto do segundo andar. Ishio ajudou os clientes que entravam e saíam durante esse tempo. Assim que Shengu instalou os teclados, ela imediatamente começou a usar um deles.
Ela entrou no jogo e foi rapidamente para a arena, sentindo-se invencível com seu novo teclado e mouse incríveis. No entanto, ela foi derrotada na primeira partida e sofreu uma derrota ainda mais humilhante na segunda. Chingu ficou sentada, atônita, diante do computador, como se tivesse sido atingida por um banho de água gelada. Diga-me, você achou que tocar para um teclado e mouse melhores de repente faria você jogar muito melhor? Ishii ouviu isso enquanto dava troca a um cliente. Ele continuou: sua habilidade é o ponto mais importante. Se você quer melhorar, tocar de teclado e mouse não vai ser tão útil quanto jogar aquele jogo de bater em topeiras que eu te dei. Com quem você está falando? Perguntou um cliente sem ter certeza. Para aquele novato ali. Capítulo 248. Orientações. Quem é o novato? Chingu gritou de forma grosseira e bateu com força no teclado para ir para outra partida. É insensível. Vai bater nele se não puder te ajudar? Ishii murmurou para si mesmo. Irritada e ansiosa, Chingu perdeu pela terceira vez. Ela teve vontade de empurrar a mesa e ir embora, mas não queria ser provocada por Ishii novamente, então cerrou os dentes e partiu para a quarta rodada. Tandro terminou de levar as malas para o quarto. Depois de arrumar um pouco, desceu com seu novo teclado e mouse. Ela também queria experimentá-los, quando viu Shengu digitando furiosamente no teclado. O que houve? Tandro ficou surpresa. No jogo da noite anterior, o time excelente havia massacrado seus oponentes e vencido quase todas as rodadas. O humor de Shengu estava excelente hoje. Por que ela ficou tão irritada de repente, depois de tão pouco tempo? Ela perdeu 6 vezes seguidas, disse Yeshio. Cuide da sua própria vida. Se você não administrar as contas corretamente, vou pegar sua cabeça na parede. Fugiu Shengu. Você a irritou de novo. Tenho estava impotente e mais ou menos entendia a origem da raiva de Shengu. Hoje, ela tinha acabado de ouvir Shengu dizer o quanto seria incrível com um novo teclado e mouse de última geração. Mas quando voltou, estava perdendo desse jeito. Ela caminhou silenciosamente até ao lado de Shengu e a observou jogar enquanto instalava seu novo teclado e mouse. Tang Hou já dominava a mecânica do jogo, mas suas habilidades de observação ainda não eram muito boas. Ela só conseguiu perceber, a julgar pela diferença entre as barras de vida de ambas, que Shengu certamente perderia. Acalme-se. Por que tanta impaciência? A voz de Yeshua ecoou novamente. Por que esse cara está fazendo tanto barulho? Será que a gente devia procurar um lugar mais tranquilo? Disse Shengu para Tandro. Pensei que você gostasse do barulho, não é? Tandro riu. Se eles realmente quisessem ir para um lugar tranquilo, bastaria ir para as salas VIP no segundo andar. Mas, como dona da Lan House, Shengu preferia ficar no primeiro andar porque gostava do ambiente. Ela havia crescido nesse tipo de lugar a vida toda. Shengu continuava a digitar freneticamente no teclado e no mouse como se estivesse pegando a cabeça de Ishio na parede. Desta vez, sua performance correu muito bem e a situação parecia ter virado. Tang-Ho estava entrando no jogo quando, de repente, ouviu Shengu exclamar uau. Ela virou a cabeça e uou. Shazin Gazi de Shengu havia sido lançado ao ar e estava sendo pisoteado. Basta usar um ataque aéreo para sair daqui, disse Ishio. Não preciso que você diga nada. Shengu começou a atirar. No entanto, seu ângulo estava errado e ela atirou para o alto. O recuo a derrubou e ela caiu no chão. TSK, TSK, você exagerou um pouco, não é? Disse Ishio. Ei, 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 como você consegue enxergar tão longe? Shengu decidiu que ia parar de brincar. Ela se levantou furiosa e foi pisando duro até encontrar Ishio. Naquele momento, Ishio não tinha clientes e estava tranquilo. Ele riu. Não dá para ser especialista sem ter um bom ar. Se você é especialista, então me ensine alguma coisa. Você está sempre fazendo comentários estúpidos e sarcásticos. Como é que eu não te ensinei? Eu te disse para não ficar apertando o teclado sem motivo. Eu te disse para manter a calma. Eu te disse para jogar mais devagar, mas você simplesmente ignorou e ficou gritando comigo. Eu te disse para usar o tiro aéreo para escapar, mas você atirou para o céu. Não posso cometer um erro. Interrompeu Shengu. Mas você pode evitar esse tipo de erro. Veja, eu te avisei que o heavy metal combina com você, mas você simplesmente usou a sétima edição Vento Leve. É leve demais para você. Disse Ishio. E Shengu não conseguiu dizer nada. Será que Ishio realmente esteve me ajudando o tempo todo? Mas ele ainda me deixa muito irritada. Shengu sentiu que chutá-lo uma ou duas vezes a deixaria mais calma e a ajudaria a jogar melhor. Experimente o heavy metal. Ishio entregou-lhe o rato heavy metal.
Shengu ou com dúvida para aquele rato extremamente estúpido e pesado, hesitando se devia ou não aceitá-lo. Você pode não se acostumar no começo, mas não tenha pressa e vá experimentando aos poucos. Além disso, seus oponentes recentes podem estar melhores do que o normal, disse Ishio. Por quê? Você é famoso. Todo mundo quer te desafiar. Shengu entendeu imediatamente e ele quase morreu de raiva, e a culpa é sua. Não vou deixar você usar minha conta da próxima vez. Depois que Yishi usou sua conta para derrotar Popular Beach instantaneamente, o nome de Shazin Gazi se tornou extremamente famoso. Pessoas de fora viam como a conta principal de uma grande especialista e iam até lá para admirá-la. Jogadores de todos os lugares vinham para recrutá-la, pedir para serem seus alunos, desafiá-la ou tentar fazer amizade com ela. Chingu se sentiu extremamente triste. Ela não se sentia famosa de jeito nenhum. Aquele cara simplesmente deu um tapa na própria bunda e saiu correndo, deixando-a com essa situação. Que irritante. Eu fui um pouco desatento naquela hora e acho que deveria ter jogado com um pouco mais de modéstia para que você não ficasse tão incomodado, disse Ishio. Ah, não foi muito incômodo. Shingu teve dificuldade em aceitar o pedido de desculpas de Ishio. Mas se você continuar jogando assim na arena, todos vão saber a verdade, não é? Ishio prosseguiu. Vai morrer. Shingu pegou o rato de heavy metal e saiu. Ela tinha sido ingênua demais para pensar que ele tinha algum tipo de confissão a fazer. Continuarei te ensinando de longe. E Toyeshio por trás de Shingu. Tanhou havia rido ao lado o tempo todo. É um falador. Shingu trocou de mouse. Pegou o heavy metal e o moveu 2 vezes. Era muito pesado e levaria algum tempo para se acostumar. Mesmo assim, ela começou uma nova partida. Dessa vez, ela estava mais calma. Agora que estava mais concentrada, Shingu não era tão ruim. Ela não era de primeira linha, de forma alguma, mas estava pelo menos no nível de habilidade do grupo Seventh Elves. Além disso, ela tinha essa conta há vários anos, então seus equipamentos eram muito bons, dando-lhe vantagem na maioria dos casos. Durante a partida, Shingu descobriu as vantagens do mouse Heavy Metal. Comparado ao Lightwind da sétima edição, o mouse Heavy Metal era muito mais fácil de controlar. Era um pouco pesado, mas dizer que movimentá-lo era cansativo seria claramente um exagero. Aquele cara está mentindo ou falando a verdade, Shingu murmurou. Ela já estava bastante satisfeita com aquele mouse. Quanto mais o usava, melhor seu jogo fluía. Finalmente, ela venceu esta rodada. Vamos ver o que você tem a dizer agora. Shingu estava radiante. Ela virou a cabeça para o ar para a recepção e imediatamente ficou furiosa. Ela finalmente tinha ganhado uma partida, mas aquele cara não estava lá. Ele estava ocupado jogando no próprio computador. Shingu estava triste. Ela não podia simplesmente agarrá-lo e dizer para ele assistir. Irritada, entrou para jogar outra partida. Deu uma olhada na tela de Tanhou e viu que ela também estava no jogo. O que vocês estão fazendo? Perguntou Shingu a Tanhou. Jogamos o dia todo ontem e nosso equipamento está ficando desgastado. Vou mandar consertar o meu, disse Tanhou. Você ainda está sendo perseguido? Acho que sim. Ishio me disse para ter cuidado. Onde ele está? Perguntou Shingu. Ele acabou de entrar online. Daqui a pouco vamos explorar as masmorras, disse Tanhou. Respondeu Shingu e continuou jogando na arena. Ishio ficou offline por cerca de meia hora. Ao retornar, névoa purificadora e invasão de pães cozidos no vapor não estavam mais ao seu lado. Ainda assim, não era conveniente para eles permanecerem no mesmo lugar por muito tempo. Eles já mataram a bruxa do fogo? Ishio enviou uma mensagem para Sumo Shen. Ainda sem notícias, respondeu Sumo Shen. Tão lento. Ishio suspirou. Vamos explorar a masmorra e depois você pode ir descansar mais cedo. Todos estão aqui. Sumo Shen viu que Softmist de Tanhou e Won Chash de Kiao e Fam estavam ativos. Eles precisam consertar seus equipamentos, respondeu Ishio. Espero que eles consigam terminar isso antes de matarem o chefe e voltarem, disse Sumo Shen. A floresta de fogo não fica tão longe, mas muita gente virá da cidade de Kondi depois de morrer, disse Ishio. Os T's mataram alguns monstros próximos no desfiladeiro da linha enquanto esperavam Tanhou e Kiao e Fan chegarem. Finalmente, depois de muito tempo, um anúncio do sistema apareceu. A bruxa de fogo Cacheu, da Floresta de Fogo, havia sido morta por ambição tirânica. Oh, nada mal. Ishii enviou para Code Knight, o que caiu. O quê? Por que você se imputaria? Respondeu Noite Fria. Dependendo do seu ritmo, quero ir fornecer uma nova lista atualizada para a aposta. De jeito nenhum. Code Knight recusou.
Capítulo 249 Deixe para a natureza. Não foi fácil para a ambição tirânica derrotar a Bruxa do Fogo. Nenhuma das outras guildas cedia e todas temiam que outras lhes roubassem o prêmio. Se não fosse pelas outras guildas, eliminar a Bruxa do Fogo teria sido fácil. No início, ninguém tinha uma grande vantagem. A ambição tirânica estava, na verdade, em pior situação. Contudo, quando o reforço chegou, a superioridade de ambição tirânica ficou evidente. O grupo de Jiang Yu era de alto nível em mecânica e tinha vasta experiência. Em comparação com jogadores não profissionais, eles eram a elite da elite. Não se engane pensando que eles não eram nada aos olhos de Lord Gim. Contra jogadores comuns, a confiança dos 5 jogadores reacendeu. Após uma longa e árdua batalha, a ambição tirânica contava com esses 5 para sair vitoriosa. Para a ambição tirânica, que havia sofrido tanto nos últimos dias, essa vitória poderia ter trazido muito alívio. Mas, justamente quando comemoravam, Lord Green se aproximou dele sem qualquer pudor. Ao tirar a lista, ele acreditava que mataram o chefe por ele. Noite Fia ficou muito infeliz. De jeito nenhum. Noite Fia odiava o fato de não ser esperto o suficiente. Sério, que pena, respondeu Lord Green casualmente e então ficou em silêncio. Noite Fia arranhou as paredes. O que se passava na cabeça daquele cara? Ele não conseguia entendê-lo. Após derrotar o chefe, a guilda fez uma lista de suas baixas. Eles verificaram quais oponentes os haviam derrotado e registraram seus nomes. Anos de lutas entre si fizeram com que as guildas agissem com menos impulsividade e mais racionalidade. Em situações onde detinham a vantagem absoluta, jamais negociariam com você. Contudo, em situações de igualdade de forças, encontrariam maneiras de se vingar no futuro. Dia após dia, sua lista de inimigos se tornava um caos. Hoje, matarei seu povo. Amanhã, seu povo matará o meu. O ciclo jamais terminará. No momento, as guildas estavam calmas ou pelo menos aparentavam estar. Por exemplo, o líder da guilda Lomelidink, do 10º servidor de Sansara, parabenizou Cold Knight, que retribuiu o gesto com respeito. Na realidade, ambos acabavam de finalizar suas listas de baixas e muitos de seus jogadores haviam morrido pelas mãos do lado oposto. Essa era a maneira dos jogadores veteranos conduzirem seus negócios. Somente os novatos se tornariam hostis e começariam a buscar vingança nesse momento. Shen Yui voltou correndo após morrer. Eles não tinham conseguido derrotar o chefe e estavam se sentindo muito desanimados. No entanto, ao ver que o clima não estava tão ruim, ele imediatamente os lembrou de Lord Gim. Como resultado, as outras guildas se reuniram novamente como se nada tivesse acontecido e começaram a discutir como conduziriam o movimento. Onde está Lord Gim agora? Ele sumiu de novo. As masmorras foram reiniciadas. Talvez ele tenha ido para o desfiladeiro da linha para explorar uma masmorra? Que tal isso? O animado Noite Fia fez uma sugestão: perseguir o Lord Green com tanta gente é um desperdício de recursos. Por que não cada um vai fazer a sua coisa por enquanto? Assim que um de nós o encontrar, mandamos mensagens uns aos outros e nos reunimos novamente. Old Knight estava tentando trabalhar sem muita vontade. Seu time profissional estava prestes a entrar em campo. Como eles não conseguiam derrotar Lord Green, era por isso que ele estava com preguiça de participar. Ele só queria encontrar uma desculpa para ir embora. Quanto às outras guildas, a sugestão de Cold Knight foi bem-vinda. Seja guardando as entradas do Line Canyon ou as entradas da cidade, era incrivelmente cansativo. Não era divertido jogar assim. Inicialmente, eles pensaram que deter Lord Gin seria uma tarefa simples. Quem imaginaria que, mesmo com tanta gente atrás dele, os resultados seriam tão insignificantes? O próprio progresso deles havia sofrido um revés. O plano fora um fracasso e não valia a pena continuar. Quando a sugestão de Cold Knight foi apresentada, a multidão aplaudiu e demonstrou imediatamente seu apoio. No entanto, houve duas vozes de oposição. Um deles era Shane Yui. Ele tinha outros motivos. Como ele poderia permitir que as guildas reduzissem a quantidade de recursos que estavam investindo nisso? A outra era, inesperadamente, a semente de plantago da Abe Garden. O comportamento do Jardim de Evas havia sido desorganizado e despreocupado o tempo todo. Shin Yui sentiu que suas ações atuais eram um tanto suspeitas. Observando a atitude do Jardim de Evas, era bem possível que ele estivesse pensando a mesma coisa que ele. Eles esperavam que Lord Gin fizesse ambos os lados sofrerem. No entanto, desse ponto de vista, como poderiam saber que ambos os lados sofreriam? Isso significava que o Jardim de Evas devia saber que Lord Gin era o jogador de nível divino, e Kill. Como ele poderia saber disso? Shin Yui não tinha certeza. Pessoal, Lord Green é o nosso maior inimigo agora. Investir nossos recursos para combatê-lo é apenas uma medida temporária.
Depois disso, nosso desenvolvimento no 10º servidor seguirá sem obstáculos. Plantago Cid tentava persuadir as pessoas. Você tem razão, irmão. Não vamos desistir. Só vamos mudar um pouco a nossa estratégia. No momento, estamos dando muita importância ao Lord Gim. Ele está nos guiando pela mão. O Lord Gim se expôs recentemente, mas ainda não conseguimos pegá-lo. Os guardas da entrada o encontraram, mas de que adiantou? Então, pelo visto, devemos deixar a natureza seguir seu curso por enquanto. Com os olhos em todos os lugares, precisamos nos reunir de vez em quando para incomodar o Lord Gim. Isso será o suficiente para impedi-lo de ir a lugares com muitos jogadores e ele terá que se esconder toda vez que caçar monstros, fizer missões ou explorar masmorras. A maior parte do tempo dele será desperdiçada fazendo isso. O tempo vai se acumulando e nosso objetivo será alcançado. Quem falou com confiança foi o líder da guilda Blossom Valley, Backlight Bomb, que complementou perfeitamente a desculpa esfarrapada de Cold Knight. Aqueles que apoiavam Cold Knight o faziam principalmente porque também queriam escapar. Mas depois que Backlight Bomb apresentou um argumento tão convincente, muitos jogadores assentiram com a cabeça e reafirmaram suas posições. Parece ótimo. Até mesmo Lomelidin assentiu com a cabeça. Esses líderes de guilda não estavam fazendo isso apenas para se divertir. A maioria deles precisava considerar o que era bom para os interesses da guilda. Isso era trabalho e o desempenho deles era importante. E assim, Cold Knight e Plantago Cid não tinham como persuadir as massas. Olharam um para o outro e não tiveram outra escolha senão acatar a decisão. No jogo, seus personagens não conseguiam fazer contato visual direto, mas ambos eram capazes de ler as atitudes um do outro. Shenhui não conseguia entender como Plantago Cid havia descoberto a identidade de Lord Gil, mas Plantago Cid não sentia nada de anormal vindo de Shenhui. Ikkyu era da Era Excelente. Como a dinastia Excelente poderia não saber? Após a aposentadoria de Ikkyu, ninguém sabia para onde ele tinha ido. Nem mesmo o Clube Excelente era sabia. Normalmente, seria muito fácil para um deus como Ikkyu encontrar trabalho relacionado a jogos depois de se aposentar. Será que Ikkyu entrou de propósito no mundo dos jogos para causar problemas e se preparar para liderar a excelente dinastia? Plantago Cid fez muitas suposições depois de descobrir a identidade de Lord Grimm. Ele achou que essa era a hipótese mais provável. Certo, então, de agora em diante, seremos um pouco mais naturais ao executar nossas medidas contra Lord Grimm. Backlight Bomb continuou. É muito provável que Lord Gin esteja em Line Canyon agora, e muitos de nós também iremos para a masmorra, então vamos ver se conseguimos descobrir seu paradeiro. Se o encontrarmos, relataremos imediatamente. É assim que deve ser, respondeu alguém. Capítulo 250. A situação não está clara. As guildas decidiram por esse plano e depois se dispersaram. A maioria delas seguiu em direção ao canyon da linha. Em Line Canyon, Ishii encontrou facilmente Tandhou e Kiao e Fan e também entrou na masmorra. Os jogadores das 7 guildas queriam encontrar o grupo de Ishii, mas isso só acontecia quando eles saíam e entravam novamente na masmorra. Precisariam de um pouco de sorte. As guildas agora tinham um novo plano. Bastava ficarem atentas a qualquer sinal de Lord Grimm. A noite passou tranquila e não havia muita pressão sobre elas. Quanto ao lado de Yishio, eles não sabiam que os planos de seus oponentes haviam mudado. Continuaram com suas rotas cautelosas e indiretas. Tanrou esperava encontrar alguns jogadores que pudessem matar, mas ficou desapontada naquela noite. Toda vez que saíam da masmorra, nada acontecia e mesmo depois de darem voltas e voltas para trocar de entrada, nada ocorreu e eles reentravam na masmorra facilmente. A previsão de Backlight Bomb estava correta. Nessa situação, contanto que mantivessem a pressão sobre Yishio, ele perderia tempo com desvios. O tempo perdido se acumularia e a velocidade de evolução deles diminuiria. Após concluírem as 3 incursões, haviam gasto cerca de 1 hora a mais do que o normal. Sumushin e Kiao e Fan saíram do jogo, enquanto Yishio, Tanhou e Stelmed Boom Invasion continuaram com seus desvios. Ninguém os seguiu e nenhum chefe apareceu. Depois de descobrir as vantagens do mouse heavy metal, o número de partidas que Shengu venceu aumentou cada vez mais. Ela estava violando suas regras de trabalho e descanso e se recusava a sair do computador. A única coisa que a incomodava era o fato de que, às vezes, algumas pessoas pediam conselhos a ela por acreditarem que ela era a grande especialista de antes. Estava ficando tarde e Shengu não conseguia continuar. Ela havia bocejado inúmeras vezes e, depois de quase adormecer durante uma partida, finalmente decidiu parar e ir dormir. Guardou seu novo teclado e mouse e os deixou temporariamente na recepção. Já que seu conselho não foi ruim, vou te dar este rato de presente. Depois de guardá-los, ela entregou seu vento leve da 7ª edição extra para Ishio. Ela acenou algumas vezes dando boa noite e foi para o seu quarto dormir.
O que vamos fazer agora? Ishi ouviu Tandvou perguntar. Subam de nível. Vamos subir de nível logo. Essa é a maneira mais eficaz de revidar contra essas guildas, disse Yishio. Lutar para lá e para cá não era nada empolgante para o grupo de Yishio e não lhes trazia nenhum benefício. Pelo contrário, esse tipo de luta era uma grande perda de tempo. Ele não queria cometer esse erro. Esse raciocínio era semelhante ao que Liu Ao havia percebido depois de perder tempo lutando com Yishio. Yishio não se incomodaria tão facilmente. Depois de dar uma lição às grandes guildas, ele não continuaria a se envolver em conflitos com elas. Então vamos para a Terra Desolada? Perguntou Tandro. Em termos de eficiência, explorar masmorras era muito mais rápido do que matar monstros em áreas de nivelamento. No entanto, a Terra Desolada não se comparava ao desfiladeiro da linha. Haveria muitos jogadores lá, então não seria conveniente ir para lá agora. No fim, os T's deixaram o desfiladeiro da linha e correram para a Floresta de Fogo. O dia passou assim. Ishio gradualmente começou a perceber que as guildas haviam mudado de estratégia. Eles sofreram 3 ataques surpresa, mas pareciam ter sido feitos no local. 2 deles foram contra Lord Gim, dos quais Ishio escapou facilmente, enquanto o outro ataque foi contra a invasão do Pãozinho no Vapor, no qual eles tiveram sucesso e mandaram a invasão do Pãozinho no Vapor de volta para a cidade. Felizmente, eles haviam mudado seus pontos de reaparecimento para a Cidade dos Touros. Caso contrário, teria sido problemático sair da cidade do Mingau novamente. Ao saber da notícia, Ishio só pôde consolar a invasão dos pães no vapor. Seu Medbun Invasion disse que já tinha passado por coisas muito piores. Morrer uma ou 2 vezes era apenas um detalhe e não valia a pena mencionar. Não vale a pena mencionar? Então, quem foi que noticiou imediatamente a morte dele quando ele entrou online? Era exatamente isso que me preocupava. Ishio não disse nada, mas suspirou silenciosamente em seu coração. O outro lado não estava mais empenhado em persegui-los para sempre, mas continuaria a pressioná-los. Ishio não tinha como saber quando o outro lado secaria e mataria de repente, então sua única opção era permanecer no lado mais seguro. No momento, o outro lado estava subindo de nível em segurança, mas o grupo de Ishio não tinha esse luxo. As outras guildas podiam investir 20% do esforço na perseguição, mas Ishio precisava ficar em alerta o tempo todo. Caso contrário, acabariam com a invasão dos pães no vapor e seriam dizimados. O que você acha de matarmos um deles toda vez que vimos um? Sugeriu Stemedbun Invasion. Se tivéssemos adquirido experiência em matá-los, eu já teria recomendado fortemente, respondeu Ishio. Deveríamos bater outro recorde para nos vingarmos, propôs Thunderbolt. Ishio discordou. Neste momento, todos os outros estavam travados em um impasse no Line Canyon. Os jogadores de nível 30 e 3 estavam prestes a alcançar o nível 34 e ainda não havia um resultado final definido no Line Canyon. Recordes continuavam sendo batidos, mas a cada tentativa as melhorias eram mínimas. Embora detivessem o recorde, as outras guildas estavam muito próximas. A equipe de Lord Green era apenas 2 segundos mais rápida que a segunda colocada, Tyrannical Ambition. A terceira colocada, Ebigadem, estava apenas 4 segundos atrás. Seu recorde poderia ser superado a qualquer momento. Todas as guildas que acompanhavam o ranking sabiam disso. O que o grupo de Lord Green estava esperando desta vez? Os recordes continuariam mudando de mãos dessa forma? Ou estavam esperando que alguma guilda se declarasse vencedora para então esmagá-los completamente? Esse tipo de situação deu a Tyrannical Ambition tempo para recuperar parte da sua reputação. Os jogadores podiam pelo menos ver que conseguiam competir com Lord Green. Após a partida da semana passada, a chefe Shen ficou muito feliz. Hoje, quando Ishio se levantou, viu Shengu liberar 3 estações de Tabal para uso pessoal. O raciocínio dela era que a Lan House nunca ficaria cheia o suficiente para que apenas 3 estações ficassem disponíveis. 3 estações? Você não vai me dar uma, vai? Perguntou Ishio, desconfiado. Não se preocupe. Você pode dizer que está feliz, disse Shengu. Não preciso disso. Eu fico na recepção durante a noite. Ah. Eu também preciso fumar durante o dia. Você se importaria se eu me sentasse ao seu lado? Ah. Mas isso também é bom. Terei um lugar para sentar sempre que vier te ensinar, disse Ishio. Por que você não vai morrer? Shengu lançou um ar furioso e imediatamente chamou alguém para desligar o computador que era para Ishio.